Você já sentiu aquela sensação de impotência quando ele simplesmente parou de responder suas mensagens? Quando a presença dele, que antes parecia tão constante, de repente se transformou em um silêncio ensurdecedor? Eu sei que sim, todas nós já passamos por isso. Mas hoje eu vou te contar algo que vai mudar completamente a maneira como você enxerga essa dinâmica. Algo tão profundo, tão transformador, que as cartas do seu relacionamento serão embaralhadas e redistribuídas a seu favor. Existe um segredo guardado nas profundezas da psicologia masculina. Um ponto frágil que, quando tocado da maneira certa, faz com que o homem mais distante, mais frio, mais indiferente, venha rastejando de volta para você. E não estou falando de jogos infantis ou manipulações superficiais. Estou falando de um conhecimento ancestral, revelado pelos estudos de Carl Jung, um dos maiores mestres da alma humana que já existiu. Um conhecimento que revela como o ego masculino, sim, aquela parte tão protegida, tão guardada, pode desabar completamente quando você desaparece, mas não de qualquer jeito. Imagine que dentro de cada homem existe uma fortaleza, uma construção imponente onde ele guarda sua identidade, seu valor, sua percepção de si mesmo. Essa fortaleza parece impenetrável, inquebrável, mas há uma pequena fenda, invisível aos olhos comuns, que, quando encontrada, faz toda essa estrutura tremer. O que acontece quando você encontra essa fenda? O que acontece quando você toca exatamente nesse ponto vulnerável? Ele não apenas volta, ele volta transformado. Volta com um novo olhar, uma nova presença, um novo reconhecimento de quem você realmente é. Muitas mulheres passam a vida inteira sem descobrir esse segredo. Ficam presas em ciclos intermináveis de sofrimento, tentando entender por que ele se afasta, por que ele não valoriza, por que ele parece sempre ter o controle da situação. Se você está cansada desse ciclo, se você deseja realmente entender os misteriosos caminhos da alma masculina, fique comigo até o final deste vídeo, porque o que vou revelar não é apenas uma técnica, é uma jornada de autodescoberta. Uma jornada que vai te levar a entender não apenas o que acontece com ele quando você some, mas o que acontece com você quando você finalmente se encontra. Esse conhecimento mudou minha vida, transformou meus relacionamentos e tenho certeza absoluta que vai transformar o seu também. Mas devo te alertar, o que vou compartilhar aqui não é para qualquer pessoa. É para a mulher que está pronta para assumir seu poder, para entender a dança ancestral entre o feminino e o masculino, para despertar algo tão profundo no homem que ele jamais será o mesmo depois disso. Você está pronta para essa revelação? Você está pronta para ver o ego dele desabar e ele voltar desesperado atrás de você, não por jogos, mas por uma transformação profunda em ambos? Se sim, vamos continuar, para realmente compreender o que acontece quando você some da vida de um homem da maneira certa. Precisamos primeiro entender o que Carl Jung descobriu sobre a psique masculina. Jung, esse brilhante psicanalista suíço, penetrou nas camadas mais profundas da alma humana e trouxe à tona verdades que, mesmo décadas depois, continuam a iluminar nosso entendimento sobre relacionamentos. Jung descobriu que todos nós, homens e mulheres, carregamos dentro de nós aspectos do masculino e do feminino. Nas mulheres, o elemento masculino interior é chamado de ânimos. Nos homens, o elemento feminino interior é chamado de ânima. Essa dualidade interna cria uma dança cósmica que influencia profundamente como nos relacionamos. Mas há algo específico sobre o ego masculino que poucas mulheres realmente compreendem. O ego de um homem é construído diferentemente do feminino. Enquanto as mulheres tendem a construir sua identidade através de conexões e relacionamentos, os homens constroem a sua através de conquistas e reconhecimento. Quando você está presente na vida dele, constantemente disponível, constantemente oferecendo seu amor, sua atenção, seu cuidado, você se torna parte do cenário. Uma parte importante, sim, mas ainda assim, parte do cenário. É como aquela estrela no céu que vemos todas as noites. Sabemos que ela está lá, apreciamos sua beleza, mas raramente paramos para realmente contemplá-la em toda sua magnitude. Agora,
Imagine que essa estrela de repente desaparece. O céu, antes tão familiar, agora parece estranho, incompleto. Há um vazio onde antes havia luz. É exatamente isso que acontece quando você some da vida dele, mas não de qualquer maneira. Veja, há uma diferença crucial entre sumir por desespero e sumir por autodescoberta. Quando você desaparece porque está ferida, magoada, querendo provocar ciúmes ou atenção, ele sente isso. A energia do desespero emite uma frequência que o masculino capta instantaneamente, mesmo que inconscientemente. Mas quando você desaparece porque está em uma jornada de autodescoberta, porque está reconectando-se com sua essência, nutrindo sua alma, expandindo seus horizontes, aí tudo muda. A energia que você emite é completamente diferente. É a energia da completude, da autossuficiência, do mistério feminino em sua expressão mais pura. E é essa energia que perfura aquela pequena fenda no ego masculino que mencionei no início. Porque o homem, em sua essência mais profunda, é um caçador. Não estou falando apenas no sentido literal, mas no sentido arquetípico, ancestral. O masculino busca o que é misterioso, o que é desafiador, o que não está facilmente ao seu alcance. Quando você está sempre disponível, sempre presente, sempre previsível, você inadvertidamente remove esse elemento de mistério e desafio. E com isso, remove também uma parte fundamental do que alimenta a atração masculina. Jung falava sobre como os relacionamentos são, na verdade, uma projeção. Projetamos no outro aquilo que não conseguimos ver em nós mesmos. O homem projeta sua ânima, seu lado feminino interior, na mulher por quem se sente atraído. E quando essa mulher de repente desaparece, ele é forçado a confrontar esse vazio, essa ausência de projeção. É um momento de crise para o ego masculino. Tudo que ele acreditava sobre si mesmo, sobre seu valor, sobre seu poder de atração, é subitamente questionado. Por que ela não está mais respondendo às minhas mensagens? Por que ela parece tão distante, tão completa sem mim? O que mudou? Essas perguntas começam a ecoar em sua mente, criando uma turbulência interior que ele raramente experimenta. Porque, veja bem, o homem está acostumado a ser o que se afasta. Ele está acostumado a ser aquele que decide quando a conexão acontece e quando ela termina. Quando você inverte essa dinâmica, você cria um desequilíbrio que abala as estruturas mais profundas do ego dele. Mas não se trata apenas de criar um desequilíbrio. Se fosse apenas isso, estaríamos falando de jogos emocionais superficiais. E sei que você busca algo mais profundo, mais autêntico, mais transformador. Se trata de criar um espaço onde ele possa sentir sua falta, um espaço onde ele possa refletir sobre o valor que você traz para a sua vida, um espaço onde ele possa finalmente enxergar além da projeção e começar a ver a mulher real, multidimensional e extraordinária que você é. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. Quando você some da maneira correta, você cria as condições para que essa reação química aconteça. Você permite que tanto você quanto ele sejam transformados pelo poder da ausência consciente. E aqui está o segredo que poucas mulheres realmente compreendem. A ausência consciente não é sobre manipular ou controlar. É sobre honrar a si mesma o suficiente para saber quando recuar e nutrir sua própria alma. É sobre entender que o verdadeiro poder feminino não vem de perseguir, de implorar, de exigir atenção. Vem de habitar plenamente sua própria essência, tão completa e radiante que se torna um ímã irresistível para o masculino. Quando você some desse jeito, enraizada em seu valor, conectada com sua essência, explorando as infinitas dimensões de quem você é, o ego dele não apenas desaba, ele se reconstrói. E nessa reconstrução, ele cria um novo espaço para você. Um espaço onde você não é apenas desejada, mas profundamente valorizada. Um espaço onde a relação não é baseada em jogos de poder, mas em reconhecimento mútuo. Pense nisso como uma dança cósmica. Quando você recua, cria um vácuo, e a natureza abomina o vácuo. Ele será compelido a preenchê-lo,
a seguir o rastro misterioso que você deixou. Não porque está desesperado, embora possa parecer assim exteriormente, mas porque algo dentro dele reconhece algo dentro de você que é essencial para a sua própria completude. É como se, ao desaparecer da maneira certa, você ativasse uma memória ancestral nele, uma memória de busca, de conquista, de valorização do feminino sagrado. Uma memória que está impressa em seu DNA, mas que frequentemente é adormecida pela dinâmica desequilibrada dos relacionamentos modernos. E existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Jung falava sobre a individuação, o processo pelo qual nos tornamos indivíduos integrados, completos. Quando você desaparece para se reconectar consigo mesma, você está avançando em seu próprio processo de individuação. Está se tornando mais completa, mais integrada, mais autêntica. E é essa autenticidade que ele sente quando você retorna. Não é a mesma mulher que partiu. É uma versão mais expansiva, mais luminosa, mais enraizada em seu poder. E é essa versão que ele desesperadamente deseja de volta em sua vida. Agora você pode estar se perguntando, mas como exatamente eu sumo dessa maneira? Como crio esse espaço sem parecer manipuladora ou jogadora? Essa é a pergunta que nos leva ao coração desta revelação. E é o que vamos explorar agora, passo a passo, para que você possa aplicar esse conhecimento ancestral em sua própria vida, em seus próprios relacionamentos. Antes de mergulharmos nesse processo transformador, quero que você reflita por um momento. Pense na última vez que você se sentiu completamente absorvida por algo que ama fazer. Talvez tenha sido durante uma caminhada na natureza, ou enquanto criava algo com suas mãos, ou imersa em um livro que tocou sua alma. Lembra como o tempo pareceu desaparecer? Como você se sentiu conectada, presente, viva? Essa é a energia que iremos canalizar. Essa é a essência do desaparecimento consciente que faz o ego dele desabar e o traz de volta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, completamente. Agora chegamos ao momento crucial, onde vou revelar exatamente como sumir de uma maneira que faça o ego dele desabar e o traga de volta transformado. Esta não é uma técnica superficial, é uma prática profunda enraizada nos princípios junguianos sobre a psique masculina e feminina. O primeiro e mais importante elemento é a intenção. Por que você está se afastando? Se sua intenção é manipular, punir ou criar ciúmes, pare agora mesmo. Essa energia de controle só criará mais desequilíbrio e, eventualmente, mais dor. A intenção correta é se afastar para se reconectar consigo mesma, para nutrir sua própria alma, para redescobrir as dimensões de seu ser que podem ter sido negligenciadas enquanto você estava focada nele. Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Este é o momento de olhar para dentro e despertar, de reconectar-se com seus sonhos, suas paixões, seus talentos, de lembrar quem você era antes de se tornar nós. Comece gradualmente reduzindo sua disponibilidade. Não responda imediatamente às mensagens dele. Deixe algumas horas passarem, talvez até um dia. Quando responder, seja calorosa, mas sucinta. Mostre que está bem, que está ocupada vivendo sua vida, não de uma forma arrogante, mas de uma forma serena e centrada. Quando ele perguntar o que você está fazendo, compartilhe genuinamente sobre as novas atividades, os novos interesses que você está explorando. Não elabore demais. Deixe um ar de mistério. Permita que ele sinta que há todo um universo dentro de você que ele ainda não explorou completamente. E então, após esse período de redução gradual, vem o momento do verdadeiro desaparecimento. Por um período de tempo, que pode variar de alguns dias a algumas semanas, dependendo do seu relacionamento específico, você se torna completamente inacessível. Não responde mensagens, não atende ligações, não aparece nos lugares que ele frequenta. Mas, e isso é crucial, você não está sentada em casa verificando obsessivamente se ele tentou entrar em contato. Você está genuinamente vivendo, expandindo, crescendo. Você está em uma jornada de autodescoberta que é real e transformadora.
Talvez você faça aquela viagem que sempre quis fazer. Talvez se inscreva naquele curso que sempre te interessou. Talvez simplesmente passe mais tempo na natureza, meditando, escrevendo, criando. O importante é que você esteja totalmente presente nessas experiências, absorvendo-as completamente, permitindo que elas te transformem. Durante esse período, algo profundo acontece na psique masculina dele. O ego, que antes se sentia seguro em sua posição, começa a desmoronar. Questões surgem. Por que ela não está mais disponível? Será que ela encontrou alguém melhor? Será que perdi minha chance? Mas, além dessas perguntas superficiais, algo mais profundo está acontecendo. A anima, o elemento feminino dentro dele, está sendo ativada. Ele começa a sonhar com você, a pensar em você em momentos inesperados do dia. Sua imagem se torna mais vívida em sua mente do que quando você estava constantemente presente. Jung explicava que a ânima funciona como um guia do inconsciente masculino, levando-o a uma compreensão mais profunda de seus sentimentos e emoções. Quando você desaparece da maneira correta, você ativa essa guia interior nele, levando-o a lugares emocionais que ele raramente visita. E então, quando você menos espera, ele reaparece. Não com uma mensagem casual ou uma ligação descompromissada. Ele reaparece com urgência, com intensidade, frequentemente com uma vulnerabilidade que você nunca viu antes. Precisamos conversar, ele diz. Ou talvez, sinto muito sua falta. O que está acontecendo com você? Ou mesmo, percebi o quanto você significa para mim. Por favor, me dê outra chance. Este é o momento crucial. O momento em que o ego dele desabou completamente e ele está literalmente implorando por sua presença. É tentador sentir-se vindicada, querer aproveitar esse momento para apontar todos os erros dele, para fazê-lo sofrer um pouco como você sofreu. Resista a esse impulso. Em vez disso, receba-o com uma serenidade que vem de saber quem você é e o que você vale. Não se apresse em voltar à mesma dinâmica anterior. Compartilhe genuinamente sobre sua jornada de autodescoberta, sobre as novas dimensões de si mesma que você encontrou. Eu também senti sua falta, você pode dizer, mas este tempo separados me ajudou a ver muitas coisas com clareza. Percebi que preciso estar completa em mim mesma antes de poder estar verdadeiramente presente com você. E descobri partes de mim que eu havia esquecido. Esta resposta faz algo extraordinário. Ela mostra que você não desapareceu por jogos ou manipulação, mas por um genuíno chamado de sua alma. E, ao mesmo tempo, estabelece uma nova base para o relacionamento, uma base onde você não é um satélite orbitando ao redor dele, mas uma estrela brilhando com sua própria luz. O efeito disso no ego masculino é profundo. Ele não apenas valoriza sua presença de uma nova maneira, mas começa a ver você através de um novo prisma. Não mais como alguém a ser conquistado ou possuído, mas como uma igual, uma parceira em uma jornada de crescimento mútuo. Jung acreditava que os relacionamentos mais profundos ocorrem quando ambos os parceiros estão comprometidos com seu próprio processo de individuação, de tornar-se quem realmente são. Quando você some dessa maneira e retorna transformada, você cria o espaço para que ele também embarque em sua própria jornada de autodescoberta. E aqui está a revelação mais profunda. O verdadeiro poder do seu desaparecimento não está no fato de fazer o ego dele desabar. Está no fato de permitir que uma nova forma de relacionamento nasça das cinzas do antigo. Um relacionamento onde ambos são vistos, valorizados e respeitados em sua totalidade. Muitas mulheres cometem o erro de usar essa compreensão apenas como uma tática para trazer o homem de volta. Elas desaparecem, ele retorna desesperado, e então elas voltam exatamente para a mesma dinâmica que havia antes. O ciclo continua, talvez com momentos temporários de valorização, mas sem transformação real. O verdadeiro milagre acontece quando você usa esse conhecimento não apenas para transformar a dinâmica do relacionamento, mas para transformar a si mesma. Quando você descobre que o poder de fazer o ego dele desabar é apenas um efeito colateral do poder mais profundo que você possui, o poder de habitar plenamente sua própria essência. Porque no final,
O que faz o ego masculino desabar não é a sua ausência física, é o confronto com a verdade de que você não é apenas um reflexo de seus desejos ou necessidades. Você é um universo completo, vasto e misterioso. E qualquer homem que queira estar com você deve estar disposto a explorar esse universo com reverência e respeito. Esta é a sabedoria ancestral que Carl Jung tentou nos transmitir através de seus escritos sobre o masculino e o feminino, sobre a ânima e o ânimos, sobre as profundezas da psique humana. Uma sabedoria que, quando aplicada com intenção pura e consciência elevada, tem o poder de transformar não apenas seus relacionamentos, mas toda a sua vida. Quando você desaparece dessa maneira, conectada com sua essência, honrando sua própria jornada de autodescoberta, você não está apenas fazendo o ego dele desabar. Você está reclamando seu lugar como a deusa que você sempre foi, mas talvez tenha esquecido. E é essa deusa que ele desesperadamente busca quando vem rastejando de volta para você. Agora que revelei como fazer o ego dele desabar, através do seu desaparecimento consciente, vamos explorar como essa transformação afeta não apenas o relacionamento, mas toda a sua vida. Porque o impacto vai muito além de ter um homem voltando, desesperado atrás de você. O primeiro e mais profundo impacto é em sua própria autoestima. Quando você toma a decisão de se afastar para se reconectar consigo mesma, você está enviando uma mensagem poderosa ao seu subconsciente. Eu sou valiosa, eu mereço tempo e espaço para mim. Minha felicidade não depende da validação de outra pessoa. Essa mensagem, repetida através de suas ações, não apenas de afirmações vazias, gradualmente reconstrói qualquer parte da sua autoestima que possa ter sido comprometida por dinâmicas relacionais desequilibradas. Você começa a se ver através de seus próprios olhos, não através do olhar dele ou de qualquer outra pessoa. Jung chamou isso de integração da sombra, o processo de reconhecer e abraçar as partes de nós mesmas que foram reprimidas ou negligenciadas. Quando você se afasta para se redescobrir, você está essencialmente convidando sua sombra para uma dança sagrada. Está dizendo, mostre-me as partes de mim que escondi para agradar a ele ou a outros. E quando essas partes começam a emergir, sua raiva reprimida, seus desejos não expressos, seus talentos adormecidos, algo mágico acontece. Você se torna mais completa, mais real, mais autêntica. E é essa autenticidade que não apenas atrai ele de volta, mas atrai todo tipo de abundância para a sua vida. Talvez você note que oportunidades profissionais começam a surgir inesperadamente. Talvez novas amizades, mais profundas e significativas, entrem em sua vida. Talvez sua saúde melhore, seu sono se torne mais reparador, sua criatividade floresça. Tudo isso são consequências naturais de habitar plenamente quem você é. Veja, quando você estava constantemente disponível para ele, constantemente buscando sua aprovação ou atenção, você estava derramando sua energia vital em uma direção única. Era como tentar encher um copo com um furo no fundo. Não importa quanto você derramasse, nunca seria suficiente. Agora, essa energia está circulando dentro de você, nutrindo todos os aspectos do seu ser. É como se uma fonte que estava bloqueada subitamente começasse a fluir livremente, irrigando campos que há muito estavam secos e abandonados. Mas o que isso significa para seu relacionamento quando ele volta? Como essa nova versão de você, mais completa, mais enraizada em seu poder, transforma a dinâmica entre vocês? Primeiro, você notará que não está mais disposta a aceitar menos do que merece. Os padrões que antes tolerava, a comunicação inconsistente, a falta de compromisso, os pequenos desrespeitos, agora se tornam inaceitáveis. Não porque você esteja impondo regras rígidas, mas porque você genuinamente reconhece seu valor. Isso cria uma mudança automática na forma como ele te trata. Ele sente essa nova fronteira, esse novo padrão, e instintivamente se eleva para atendê-lo. Não por medo de te perder novamente, embora esse elemento possa estar presente, mas por um respeito renovado por quem você é. Segundo, a comunicação entre vocês se torna mais profunda, mais autêntica.
Você não está mais escondendo partes de si mesma por medo de desagradar ou afastar. Você está expressando seus pensamentos, sentimentos e desejos com uma clareza que vem da autoconexão. E, surpreendentemente, ele responde a essa autenticidade com sua própria vulnerabilidade. O homem que antes parecia incapaz de expressar emoções, agora começa a revelar camadas mais profundas de si mesmo, porque seu exemplo criou um espaço seguro para essa expressão. Jung acreditava que os relacionamentos mais significativos não são aqueles onde um parceiro completa o outro, mas onde ambos os parceiros se tornam mais completos através da relação. É o que ele chamava de conjunctio, a união sagrada que ocorre não apenas entre duas pessoas, mas entre as diferentes partes do self de cada indivíduo. Quando você some desse jeito e retorna transformada, você cria as condições para que essa união sagrada aconteça. Você não está mais buscando ser completada por ele, mas está convidando-o a se juntar a você em uma jornada de completude mútua. E é isso que realmente faz o ego dele desabar de uma maneira sustentável e transformadora. Não é apenas o choque da sua ausência, mas o reconhecimento de que você é um ser multidimensional, com profundidades a serem exploradas e respeitadas. Imagine um homem que sempre viu o relacionamento como uma conquista, como algo a ser obtido e depois mantido com o mínimo esforço possível. Agora, ele está diante de uma mulher que é uma exploração contínua, um mistério que se revela em camadas, uma presença que exige não apenas sua atenção, mas sua evolução constante. Isso muda tudo. O sexo entre vocês se torna mais profundo, mais conectado. Não é mais apenas um ato físico ou uma obrigação relacional, mas uma comunhão genuína entre dois seres que estão continuamente se descobrindo e se revelando um ao outro. As conversas diárias ganham uma nova dimensão de curiosidade e descoberta. Vocês não estão apenas falando sobre o jantar ou as contas a pagar, mas sobre sonhos, medos, insights, crescimento. Os conflitos que antes poderiam levar a afastamentos prolongados ou ressentimentos silenciosos agora se tornam oportunidades para maior compreensão e conexão, porque ambos reconhecem que o outro não é um obstáculo a ser vencido, mas um reflexo a ser explorado. Este é o verdadeiro milagre que acontece quando você some desse jeito e o ego dele desaba. Não é apenas sobre tê-lo de volta, é sobre criar um relacionamento inteiramente novo, baseado em fundamentos muito mais sólidos e verdadeiros. Mas há um aviso importante aqui. Nem todos os homens estão prontos para esse tipo de transformação. Alguns estão tão profundamente enraizados em padrões egóicos que, mesmo quando desabam temporariamente, rapidamente reconstroem as mesmas muralhas, os mesmos mecanismos de defesa. Como você reconhece se ele está genuinamente transformado ou apenas temporariamente desesperado? Observe suas ações, não suas palavras. Um homem verdadeiramente transformado não apenas diz que mudou ou que sentiu sua falta. Ele demonstra consistentemente através de novas ações, novas formas de estar presente, nova capacidade de escutar e responder às suas necessidades. Observe como ele lida com sua contínua jornada de autodescoberta. Se ele tenta sutilmente te afastar dessa jornada, te fazer sentir culpada por dedicar tempo a si mesma, ou tenta te recolocar no papel que você ocupava antes, isso é um sinal claro de que a transformação foi apenas superficial. Um homem cujo ego realmente desabou e se reconstruiu de uma forma mais saudável vai apoiar e celebrar seu crescimento contínuo. Vai reconhecer que sua expansão não é uma ameaça, mas um presente para o relacionamento. E lembre-se sempre, o objetivo final não é manipular ou controlar. Não é sobre criar um padrão onde você periodicamente desaparece para mantê-lo na linha. É sobre estabelecer um novo paradigma de relacionamento onde ambos estão continuamente evoluindo, continuamente se descobrindo, continuamente se escolhendo a partir de um lugar de liberdade e autoconexão. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. Quando você some desse jeito e retorna como uma versão mais plena de si mesma, você cria as condições para essa reação química transformadora.
E essa é a verdadeira magia. Não é apenas sobre fazer o ego dele desabar temporariamente. É sobre criar uma alquimia relacional onde ambos são continuamente transformados pelo poder do amor consciente, do respeito mútuo e da autodescoberta compartilhada. Essa é a sabedoria que as antigas tradições sempre souberam, que Carl Jung articulou através de sua psicologia profunda e que eu estou compartilhando com você agora. Uma sabedoria que tem o poder de não apenas transformar seus relacionamentos, mas de transformar toda a sua vida. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se você sentiu aquela ressonância que diz sim, isso é verdade, por favor, compartilhe com outras mulheres que possam estar presas em ciclos relacionais desequilibrados. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma nova perspectiva, uma nova compreensão para transformar completamente nossa experiência. E não perca o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Clique no card e confira.